Olá, tudo bem? Sou o professor Alexandre Amorim, professor de Direito Administrativo. É um prazer estar aqui com você para este curso agora de Código de Ética do Servidor Estadual do Espírito Santo. Código de Ética é sempre uma legislação que requer uma baita leitura sua, mas a boa notícia é que não é uma leitura longa, é uma leitura curta e é bem, digamos assim, do bom senso. Então, se você usar aí da sua razoabilidade, se você usar de um bom senso mesmo, você já consegue matar muita questão, tá? Então, assim, professor, então em tese nem precisaria de uma aula para poder acertar as questões. Não vou chegar a esse ponto também, ok? Mas, se você pensar de maneira razoável, pensar de maneira ética, como o próprio nome já diz para nós aqui, você já tem um espírito da coisa, você já começa a conseguir ler as questões embasado nessa ideia e começa a acertar as questões de concurso então, tá? Então, é mais você pensar assim, o que o servidor público, no sentido ideal da palavra, como aquele que tem que prestar um bom atendimento de maneira ágil, eficiente, com presteza, com pontualidade, ele deve fazer. E é basicamente isso que você vai ver, né? O servidor público tem que ser pontual, o servidor público ele tem que agir com cortesia, né? Cortesia não no sentido de fazer coisa de graça, mas cortesia no sentido de ser cortês, de ser educado, de ser polido, de tratar bem. Então é basicamente isso, tá? Agora, o que eles fazem com você, que qualquer tipo de questão de concurso público, vai também fazer da mesma forma. Eles vão trocar os institutos de lugar. Então eles pegam alguma coisa de um nome e colocam outra explicação. Então fala, no que diz respeito à cortesia, etc e tal, aí explica de uma outra forma, de um outro cara. Então, mais ou menos como se eu falasse assim, né? O professor Alexandre é um sujeito magrinho, cabeludo, né? Então, tem outro que é magrinho, cabeludo, que não é Alexandre, tá bom? Mas eu, por exemplo, não sou magrinho, cabeludo, né? Então, mais ou menos você falar de uma pessoa e você trocar o nome da pessoa como se fosse outra pessoa, outro indivíduo. Então, basicamente isso que vai ter. Então, para isso, o que eu preciso de você, né? De atenção na leitura, tá? Geralmente, esse é o tipo de matéria que você lê assim uma vez, faz as marcaçõezinhas ali, na segunda que você lê ali, tá legal, tá de boa, você já começa a acertar as questões de prova. Então, a notícia talvez ruim é que é muita leiturinha, mas a notícia boa é que é uma leitura que não é realmente nada de outro planeta aqui não. Tudo bem? Então, vamos aqui, né, pra gente tratar sobre esse assunto, vamos lá para as imagens aqui. Primeira coisa, a lei começa a falar para nós aqui dos princípios fundamentais, né? E aí, quando fala dos princípios fundamentais, muito cuidado para você não confundir aí com princípios fundamentais da Constituição Federal, né? Porque lá na Constituição Federal de 88, eu sei que o nosso tema não é o tema da Constituição Federal, mas só para você saber, na Constituição Federal de 88 nós temos lá uma parte que fala de princípios fundamentais. E aí, lá nos princípios fundamentais da Constituição Federal, vai falar pra gente ali sobre, né, a soberania nacional, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e tal. Então tem lá na Constituição uma parte de princípios fundamentais. Mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então cuidado, né? Você que já leu aí muito a Constituição Federal, os princípios fundamentais de lá da Constituição Federal não tem a ver com esses princípios fundamentais daqui. Aqui, quando a lei fala pra você, né, quando o Código de Ética trata desses princípios fundamentais, ela está querendo dizer princípios fundamentais em que aspecto? Princípio no sentido de começo, né? E fundamental dá uma ideia de algo básico, algo elementar. Então, como se ela falasse assim, olha, vamos começar aqui pelo básico, vamos começar pelo feijão com arroz, vamos começar do começo, da base, da fundação. É basicamente isso que ele quer dizer para você, tá? Então, aqui, o Código de Ética vai tratar para você os princípios básicos, os norteadores, as ideias fundamentais que devem ser observadas pelos servidores públicos civis do Poder Executivo abrangidos por este Código, tudo bem? Então, vamos começar por esse caput que eu acabei de sublinhar para você aqui. Quando eu falo caput, tá? Caput é isso aqui, né? A gente fala caput, é a cabeça do artigo, né? Quando você está desconsiderando os incisos todos, as alíneas, né? Eu estou falando só aqui do caput, só da cabeça do artigo, tá bom? Uma expressão em latim, né? Para quem, porventura, não conhece. Então, o caput aqui, essa parte do artigo 1º, só na cabeça dele, você percebe que ele fala, olha, são princípios fundamentais, ou seja, é o básico que o servidor público tem que saber. Tá, o feijão com arroz aqui, digamos, ainda que você não leia o Código de Ética no seu final todo, você só lê esse artigo 1º, então pelo menos com isso aqui você já tem o básico do básico que você sabe do que você pode ou que você não deve fazer. Então são princípios fundamentais a serem observados pelos servidores públicos civis, tá? Olha aqui, do Poder Executivo abrangidos por este Código. Então, vamos já pensar com cabeça de banca, vamos pensar com cabeça de concurso público, tá bom? Então, quando eu falo dos servidores públicos civis, cuidado, né? A lei está falando pra gente aqui de servidor público civil. Por quê, professor? Porque quando eu falo de servidor público, aqui eu posso ter de duas formas. Eu posso ter o servidor público civil
e eu posso ter o servidor público militar, que muitas vezes é chamado só de militar mesmo, né? Então perceba que esse código de ética, ele não está tratando do militar. Esse código de ética está falando só do servidor público civil. Então o camarada, por exemplo, que é militarizado, né? Tipo polícia militar, corpo de bombeiro militar, eles vão seguir outro código de ética? Sim, vão seguir outra legislação. Porque este código de ética aqui é só para o servidor público civil. Então, perguntinha de prova tranquila para te fazer, tá bom? E segunda coisa, é só para o pessoal do poder executivo. Aí você fala, por que é só o pessoal do poder executivo? Quer ver só? Vamos aqui, ó. No fundamente da verdade, que você olhando diretamente para mim, por que é só o pessoal do executivo? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Vamos imaginar que você seja dono de uma empresa, tá? E eu seja dono de outra empresa. Você pode contratar os funcionários com a qualificação que você quiser, assim como eu posso contratar os meus com a qualificação também que eu quiser. E não faz muito sentido eu querer dar palpite na qualificação que você deve utilizar, né, ou melhor falando, talvez um requisito que você vai utilizar, na forma que você vai conduzir a contratação dos seus funcionários, nem também você dar palpite na forma como eu vou contratar meus funcionários. Então eu posso exigir dos meus funcionários uma qualificação que para mim é fundamental, que para você é supérflua, e vice-versa. Então, baseado nessa ideia, você tem que pensar o seguinte: se você vai ser servidor público, você vai ter um chefe máximo que vai mandar em você. Quem é esse chefe máximo? Vai depender do poder. Se você for um servidor público do judiciário, o chefe máximo seu ali vai ser a autoridade máxima do poder judiciário. Se você fosse um servidor do legislativo, mesma coisa, do legislativo. E no caso do executivo, que é o nosso aqui, o chefe máximo do executivo, pensando na questão estadual, é o governador do estado do Espírito Santo. Então, em última ratio e última análise, quem é o manda-chuva, no fim das contas, aqui de tudo e que também vai mandar em você, é o governador do estado do Espírito Santo. Então, ele vai estabelecer as qualificações que ele acha pertinentes para os seus servidores. Assim como, por exemplo, se eu fosse governador de outro estado, eu poderia fazer um código de ética diferente, tá? Pensando que para o meu estado, outras qualificações, outros requisitos são mais importantes, por exemplo, do que esses, tá bom? Então, por isso que ele fala que isso aqui é para o poder executivo. Por quê? Porque lá no poder judiciário vai ter um código de ética também, mas não vai ser o cara do executivo que vai fazer. Porque que sentido faria se eu tenho a minha empresa, poder executivo, entre aspas, né? E você ter outra empresa, poder judiciário, entre aspas, tá bom? Só fazendo uma analogia. Que sentido faria se eu fosse dizer quais são os requisitos para você escolher os seus funcionários e você dizer os requisitos para escolher os meus funcionários? Isso não faria sentido nenhum, tá bom? Então, por isso que aqui é só para o pessoal do poder executivo. Exatamente porque quem está fazendo isso aqui é o governador do estado, tá? Exatamente para os seus servidores. Ele não está preocupado com os servidores do judiciário, ou seja, quem for. Ele está preocupado com os servidores dele, por isso que é só poder executivo. Então, volta pro texto aqui comigo, ó. Olha que interessante, fazer duas perguntinhas boas de prova. Falar do militar, e tá errado, e falar poder executivo, legislativo e judiciário. Ou falar poder executivo e legislativo, tá? Então, nada a ver com nada isso aqui, tudo bem? Então, fique esperto em relação a esse tipo de perguntinha de concurso público, tá? E aí, quais são os princípios fundamentais? Eu já botei até em negrito para você aqui, ó. Vamos começar aqui do começo. Interesse público. Os servidores públicos devem tomar suas decisões considerando sempre o interesse público. Não devem fazê-lo para obter qualquer favorecimento para si ou para outra. Então, isso aqui, na verdade, ninguém está reinventando a roda, isso aqui é uma coisa que já existe, né? Exatamente em que sentido? Quando a gente fala do princípio dos princípios básicos do direito administrativo, né? No direito administrativo nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público, tá? Só pegando um espacinho aqui para a gente poder rabiscar algumas coisinhas aqui. Então, nós temos dois princípios elementares no direito administrativo, que são esses dois aí, tá? O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o da indisponibilidade do interesse público. O da supremacia do interesse público sobre o privado não nos interessa muito agora aqui, mas basicamente é o que vai dizer que quando conflita um interesse fundamental com o interesse do público, vai prevalecer o interesse público, tudo bem, mas esse inciso 1 é esse cara aqui, ó. É o princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, quando o servidor público ele age fazendo alguma coisa, esse servidor público deve agir pensando no bem de quem? No bem dele mesmo? Não. No bem do irmão dele, da mãe dele, do amigo dele, do pai dele, da esposa dele, né? Não. Ele tem que pensar no interesse da coletividade. Então, tudo que o agente público faz tem que ser pensando no interesse coletivo, tá bom? Não pode ser diferente disso. Então, é exatamente a mesma coisa que ele falou. O servidor não deve fazer nada para obter favorecimento qualquer para si ou para alguma outra pessoa, porque o interesse tem que ser sempre o interesse da coletividade. Beleza aí?
Princípio, né, o fundamental da integridade. Os servidores públicos devem agir conscientemente em conformidade com os princípios e valores estabelecidos neste código e na legislação aplicável, sempre defendendo o bem comum. Olha de novo o interesse da coletividade aparecendo aqui, né? Então, pelo princípio da integridade, o servidor público tem que atuar com os princípios, né, de acordo com os princípios e valores estabelecidos neste código e, claro, em alguma outra legislação aplicável ao caso. Integridade tem a ver com você cumprir normas, cumprir regras, tá? Então, integridade aqui não é num sentido tanto senso comum aqui, apesar de, no geral, muita coisa ser de senso comum, né? Mas aqui integridade está sendo utilizado mais no aspecto de você cumprir normas, tá bom? Você seguir a regra, porque entende-se que quem cumpre a regra, no geral, está agindo de maneira correta. Tudo bem? Então, o princípio da imparcialidade. Os servidores públicos devem se abster de tomar partido em suas atividades de trabalho, desempenhando suas funções de forma imparcial e profissional. Quer ver um negócio interessante? É por isso que muito estatuto de servidor público coloca como infração ético-disciplinar, ou melhor, infração disciplinar, que você não pode fazer manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, o que é manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição? Significa você tomar partido, tá? E pode ser das mais variadas coisas, até um time de futebol, tá bom? Você chegar botando o escudo do Flamengo imenso, o escudo do Vasco, do Botafogo que seja imenso no serviço público, passa uma ideia de que você está ali fazendo manifestação de apreço ou desapreço, e aí não é interessante, tá? Então, a mesma coisa está sendo dita aqui, ó, imparcialidade. Não precisa, o serviço público não precisa saber qual é seu time favorito, ou qual é o seu político favorito, ou qual é a sua ideologia favorita, ou seja lá o que for, tá? Porque lá você não está lá para isso, você está lá para poder desempenhar a sua atividade pensando no interesse da coletividade. Então, é isso que interessa para a administração pública. Beleza aí? Além disso, ó, transparência, tá? Transparência importante. As ações e decisões dos agentes públicos devem ser transparentes, justificadas e razoáveis. Inclusive, o Código de Ética daqui a pouquinho vai falar para você que uma maneira de você saber se a sua conduta está correta é você pensar o seguinte: se a minha conduta ela fosse publicizada, se isso que eu estou pensando em fazer viesse a público, eu teria vergonha disso ou não teria vergonha disso? Claro que não vai falar exatamente nesses termos, mas a ideia básica vai ser essa, tá? Então, se isso viesse a público, eu teria vergonha disso, isso seria reprovado pela sociedade, pelos órgãos de controle, pelos demais poderes, ou seria uma coisa correta que realmente está de acordo com a lei, tá? Isso é uma questão até filosófica, né? Mais ou menos assim, não fazer com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo e, né, não fazer com o próximo aquilo que eu sei que se eu falasse para os outros eu teria vergonha de falar para os outros. Seria mais ou menos essa ideia de ética aqui, ok? Honestidade. O servidor é corresponsável, né? Inclusive aqui está na redação antiga, né? Onde seria com 2 R's e sem hífen, pela credibilidade do serviço público, devendo agir sempre com retidão e probidade. Retidão, fazendo as coisas certas. Probidade, o contrário de improbidade. Probidade dá uma ideia de quê? De você usando os recursos públicos da maneira correta, né? Então, ser probo, que eu brinco, né? Diferente de ser pobre, né? Pobre é uma coisa, probo é outra. Ser probo é você fazer o bom uso dos recursos públicos, inspirando segurança e confiança na palavra empenhada e nos compromissos assumidos. Isso aqui é honestidade, tá bom? Então, igual, por exemplo, quando você fala com o fornecedor: olha, fornecedor, eu vou pagar você até o último dia útil do mês. Cara, se você deu sua palavra, você tem que cumprir. Então, claro que alguma coisa pode acontecer, um caso fortuito, força maior, um alagamento, um desastre natural, seja o que for, mas a ideia é que você tem que manter sua palavra, né? Se a administração pública falou que vai pagar alguém, que vai fazer alguma coisa para alguém, manter sua palavra é um dever de honestidade, de acordo aqui com o Código de Ética, tá bom? Responsabilidade. O servidor público é responsável por suas ações e decisões perante seus superiores, sociedades e entidades que exercem alguma forma de controle, aos quais deve prestar contas conforme dispuser lei e regulamento. Cuidado com a palavra responsabilidade, porque a palavra responsabilidade no senso comum, e aqui também não foi muito utilizada no senso comum, a palavra responsabilidade, ela passa uma ideia assim muito legal, muito positiva. Não que aqui também não passe, tá? Mas é que no imaginário coletivo, a palavra responsabilidade, ela geralmente passa uma ideia de, fulano é super responsável, pô, que bom que ele é super responsável. Quer dizer
dizer que ele é pontual, que ele faz as coisas certas em dia, que ele cumpre a palavra dele, né? Que ele faz tudo direitinho. Então, assim, no português comum, ser responsável é muito bom. Mas, assim, no juridiquês, quando você fala que alguém é responsável, dependendo, não é tão legal assim, não. Porque responsável significa responder por alguma coisa, e geralmente uma coisa errada, uma infração, uma ilegalidade. Então, aqui ele está dizendo que o servidor é responsável por suas ações e decisões, tá? E aos quais ele deve prestar conta, tá bom? Então, é exatamente essa ideia. Então, prestar conta dá uma ideia de que se eu fizer uma coisa errada no momento que eu chegar para poder prestar contas, eu vou ser responsabilizado, eu vou ser punido por isso, tá? Então, não fazer nada errado para não ser punido na hora de prestar contas. Tudo bem? Essa é a ideia da responsabilidade aqui. Respeito, tá? Respeito. Os servidores públicos devem observar a legislação federal, estadual e municipal, bem como os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os usuários de serviços públicos com urbanidade, disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer distinção de credo, raça, proposição econômica ou social. Muito bom perguntar isso aqui em prova, tá? Essa questão do respeito aqui. Então, o respeito aqui em dois sentidos que ele está falando para nós. É o respeito no sentido das leis, das normas em geral, e o respeito para com o próprio usuário do serviço público. Então, na primeira acepção da palavra, no primeiro sentido, o respeito às normas é você cumprir as normas, tá? O que, de certo modo, também tem a ver com a integridade. Quando eu cumpro as normas, eu estou sendo íntegro, tá? Aliás, vale a pena a gente observar que quando a gente divide, né, quando o próprio Código de Ética dividiu esses princípios fundamentais, o conhecimento é tudo uma coisa só. Tá? A divisão é feita de maneira meramente didática. Então é claro que, às vezes, algum aspecto perpassa um pouquinho por outro. Então, por exemplo, quando eu falo de respeito, se o respeito é observar as leis, não deixa de ser um pouco de integridade também, tá? Então, não estou dizendo que eu estou repetindo o princípio, mas uma coisa, às vezes, dá uma interseçãozinha com a outra, normal. Né? O conhecimento é toda uma coisa só, tá bom? Então, eles têm uma ligação entre eles aqui. Então, respeito, no primeiro momento, é você fazer o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais, e na segunda acepção da palavra, no segundo sentido da palavra, o respeito também tem a ver com o próprio usuário do serviço público. Eu não posso fazer distinções entre eles. Eu não posso falar assim, vou tratar melhor esse servidor porque ele é da mesma religião que a minha, vou tratar melhor esse servidor porque ele tem mais dinheiro que o outro, vou tratar melhor esse servidor porque ele é daqui do meu próprio estado e o outro vem de fora. Então, não posso fazer esse tipo de discriminação aqui, tá? Claro, né, lembrando, né, isso aqui não tá no Código de Ética, então imagino que numa questão de Código de Ética ninguém vai dizer isso, mas alguém pode estar se perguntando aí do outro lado da tela, pessoal, mas tem vezes que a própria lei traz distinções entre as pessoas, né? Sim, tem vezes que a própria lei faz alguma distinção, tá? Mas aí a distinção está sendo feita pela lei. Aí você estaria apenas aplicando a lei. Por exemplo, um usuário de serviço público entra com um processo e você entra com um processo, sei lá, depois, né? Ou vamos pensar dois usuários quaisquer. O João entra com um processo e o Pedro entra com um processo depois. Então, se o João entrou primeiro, ele vai ser atendido primeiro, porque ele chegou primeiro na fila, né? E o Pedro vai ser atendido depois, que ele chegou depois na fila. Só que às vezes o Pedro, que é o segundo colocado aqui, ele é idoso. Então, a própria lei de processo administrativo fala que o Pedro passa na frente do João, tá bom? Mas é claro que aí, né, o Código de Ética, ele tá falando da regra. Que como regra, as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual, sem qualquer distinção. Então, numa questão de Código de Ética, é desse jeito que eles vão colocar para vocês, tá? É claro que a própria lei pode trazer questões de tratamento desigual, eu sei disso, tá? É verdade, você não tá pensando errado se você pensou nisso, mas uma questão de Código de Ética, tranquilo, que eles vão ficar bem na literalidade do que tá aqui, tá? Essas questões, assim, de leis muito específicas, não tem muito como inventar moda. Então, a banca, ela sempre se atém realmente ao que tá para você aqui no texto. Beleza aí? Maravilha? Vamos lá então, vamos passar o próximo slide aqui. Então a gente falou dos princípios fundamentais, deveres do servidor público. Então o que o servidor público tem que fazer, tá bom? Então é dever do servidor. Também boa questãozinha de prova para perguntar para você. Agir com honestidade e integridade no trato dos interesses do Estado. Agora você já sabe o que é honestidade e integridade, e os dois têm tanto a ver que eles foram até agora agrupados no mesmo inciso como deveres, né? Honestidade e integridade é exatamente você agir de acordo com a sua palavra, né? É você agir de acordo com as leis, com as normas, tá bom? Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função. Exercer com zelo tem muito a ver com o princípio da indisponibilidade do interesse público, né? O princípio do IIP, né? Indisponibilidade do interesse público. Por quê, Alexandre? Porque quando a gente fala da coisa pública, olha como é que se você fizer analogia o negócio fica legal. Quer ver só? Vem comigo aqui, ó, no fundo da lente da verdade, como diziam.
Quando eu tenho essa caneta, por exemplo, aqui, e essa caneta é minha, eu posso fazer o que eu quiser dela. Então, se eu quisesse agora quebrar essa caneta aqui, eu quebraria essa caneta porque ela é minha. Claro que eu não deveria fazer isso, né? Mas em tese eu poderia fazer. Só que essa caneta, especificamente falando, ela não é minha, né? Ela é do estúdio aqui, ela é do curso. Então, se eu quebrar essa caneta aqui, eu tô lascado, né? Porque aí o curso vai cobrar essa caneta de mim. Essa caneta não deve ser barata, tá bom? Porque o equipamento aqui é equipamento top. Então, o fato é, sabendo que essa caneta, então, não é minha, eu tenho que ter um zelo grande com essa caneta aqui? Sim, tá? Esse relógio, por exemplo, é meu. Eu tenho cuidado com as minhas coisas, tá? Mas se um dia esse relógio cair e quebrar, eu vou ficar muito triste, obviamente. Falar assim, puxa vida, quebrei meu reloginho que eu gosto tanto. Mas pelo menos é meu. Então, assim, eu me viro depois, tá? Eu compro a hora que eu quiser, né? Se eu quiser comprar outra coisa, depois eu compro outra coisa, né? E tudo mais. Mas essa caneta aqui, se eu quebrar, eu vou ter que restituir a mesma caneta, o quanto antes. Não vai ser uma coisa que eu possa escolher quando que eu vou restituir. Então, a mesma coisa no serviço público, né? Quando eu lido com a coisa pública, eu tenho que ter um zelo ainda maior do que com as minhas próprias coisas. Essa é a ideia que ele tá colocando para nós aqui de zelo e tudo mais, tá bom? Vamos de novo aqui pro texto. Tratar com cortesia no sentido de educação, tá? Não é fazer coisa de graça, não, tá bom? Urbanidade também tem a ver com, né, educação e atenção, né, os demais servidores públicos e usuários do serviço público. Então, não só o servidor público tem que tratar com urbanidade, cortesia e atenção os seus outros colegas servidores, como também os usuários dos serviços públicos, né, que são exatamente os munícipes, né? Os munícipes, as pessoas ali, né? Os particulares, tá? Aqui a gente, no fim das contas, trabalha em prol de ser assíduo e pontual no serviço, beleza, tranquilo aqui, facinho, né? Guardar sigilo sobre os assuntos do órgão. Isso aqui tem gente que tem complexidade, professor, em guardar sigilo nas coisas. Tem gente que não é baú, né? Tem dificuldade de fazer isso aqui. O cara fala assim, lá no meu setor, eu ouvi dizer que vai ter concurso público, né, para o cargo X, então já vai estudando, o cara não é baú, ele sai contando para todo mundo, mas tá errado, é uma infração ética. Só aqui porque eu tampei outro. Ser leal às instituições constitucionais e administrativas que servir, tá? Então o que é ser leal, por exemplo? É você não ficar difamando, por exemplo, né? Então, imagina, o camarada ele é servidor público do Estado do Espírito Santo e aí, todo momento que ele pode, ele fala assim, nossa, porque o governo do Espírito Santo é muito ruim, porque a administração pública estadual do Espírito Santo é péssima, porque eu odeio a administração estadual do Espírito Santo, porque eu não sei porque eu trabalho aqui, não sei o que e tal. Então, isso não é legal, né? Isso não é interessante. O Código de Ética fala assim, pô, não é certo você trabalhar, digamos assim, você morder a mão que te alimenta. Então, mesmo que você ache ruim, né, guarde para você, né, ou fale ali só com uma pessoa específica, né? Óbvio que não. Mas assim, guarde para você, porque isso é uma infração ética se você ficar ali, vamos botar assim, metendo o pau no Estado do Espírito Santo. A gente vai ver que daqui a pouco o Código de Ética vai dizer que quando eu faço algum tipo de crítica, por exemplo, mas numa obra assinada, aí eu posso fazer críticas, porque aí não é pro fato de eu ser servidor de algum lugar que eu não posso enxergar as falhas que esse lugar tem e até fazer um trabalho acadêmico, fazer um livro, fazer um estudo, por exemplo, sobre essa falha. Tá? Porque exatamente quando alguém mostra uma falha, que é o primeiro caminho para a falha ser sanada, tá bom? Só que é diferente, por exemplo, mostrar uma falha num estudo como tentativa de trazer uma solução para aquele problema e outra ficar numa conversa de boteco metendo pau no meu empregador, né? Aí não é interessante fazer isso, tá bom? É nesse aspecto que o Código de Ética está falando para nós, ok? Depois, observar as normas aqui, locais, legais e regulamentares. Tá? Então, o princípio da legalidade, você tem que cumprir as normas, tá? Fornecer, quando requerido, autorizado por lei, informações precisas e corretas, é o dever de transparência, fornecer informações. Respeitar a hierarquia, mas sem medo de representar contra qualquer superior que atente contra este código, lei ou regulamento. Então, é respeitar seu chefe, mas sacar, né, ter sempre a ideia de que você também não pode ter medo de representar a sua chefia contra qualquer coisa que ele faça que atente a este código, lei ou regulamento. Então, aquela história, né? Meu chefe, por exemplo, mandou a gente torturar um usuário do serviço público aqui. Meu chefe mandou colocar uma bomba para explodir um lugar. Claro, tô dando exemplos super idiotas, né? Mas assim, qualquer ordem que o seu chefe dê que seja manifestamente ilegal, ou uma ordem que venha infringir o código de ética e tal, né, seria o caso, inclusive, até de você representar contra o seu chefe. Mas eu vou representar meu chefe contra quem? Contra o chefe dele, tá? Então, o chefe do seu chefe, no caso, que você vai fazer a representação. Isso é muito bonito na teoria, mas na prática é difícil de fazer. Aí eu não tô te ensinando pra vida, eu tô te ensinando para a prova, tá bom? Então, relaxa aí. Eu sei que, na prática, você representar contra o seu chefe é comprar uma briga bem grande, tá? Mas é o
que diz o código de ética. Você está querendo acertar a questão de prova, você não está querendo ficar discutindo questões práticas, tudo bem? Afinal, você quer ter cargo e não necessariamente você quer ter razão, beleza? Vamos lá então. Levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades que tiver ciência e razão do cargo ou função. Inclusive é um dever do servidor público. Todo servidor público que tiver ciência de uma irregularidade tem o dever de levar ao superior dele essa irregularidade. Sabe por quê? Por exemplo, se eu sou servidor público e tem um colega meu servidor também, ele fez algo errado, algo ilegal ou algo que infringe o código de ética, se eu fiquei sabendo e não reportei ele para o nosso chefe, eu vou responder junto. Ele vai responder pela infração que ele fez e eu vou responder pelo fato de ficar sabendo dessa infração e não ter reportado ele à autoridade superior. Tá? Então, digamos que o serviço público ele vai fazer um estímulo ao X9amento, né? Vai fazer com que eu seja um X9 dedo duro, tá? A ideia é essa. Bom, a ideia é essa. Depois, utilizar os recursos do Estado para atender ao interesse público, respeitando leis e regulamentos pertinentes. Isso aqui é o comando dirigido para aquele cara que fala assim, eu vou aproveitar o final de expediente que não tem ninguém e vou imprimir umas cópias daquele meu TCC, que eu tô precisando apresentar lá na faculdade, mas são só 200 páginas cada cópia, são 5 cópias, tá? Então vão dar 1000 folhinhas aqui, tá tranquilo, não é aí não, né? Eu vou aproveitar esse carro aqui do governo do estado que tá comigo e vou levar minha mulher no shopping e meus filhos na escola, né? Aí também não, né, minha amiga? Aí não dá, né? Então, utilizar o recurso para atender o interesse público. Lembra? Se essa caneta aqui não é minha, eu tenho que tratá-la, né, especificamente para os propósitos que ela deve atender. E não utilizar como eu bem quiser, tá bom? Afinal, ela não é minha. Se fosse, tudo bem. Mas como ela não é minha, eu tenho que usar do jeito que querem que eu utilize essa caneta aqui, tá bom? Depois, manter conduta compatível com a moralidade pública, com esse código de ética, né? Peraí, essa borrachinha entrou aqui, vamos lá. Código de ética, né? De forma a valorizar a imagem e reputação do serviço público. Então, tranquilo isso aqui, né? Conduta compatível com a moralidade, esse código de ética, para poder mostrar que você, né, como dizem, não basta apenas ser certo, você também tem que parecer ser certo, tá? Informar sobre qualquer conflito de interesse, real ou aparente, relacionado com seu cargo, emprego ou função, e tomar medidas para evitá-los. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui vai ter desdobramento aqui no código de ética. Por quê, Alexandre? O que seria conflito de interesse? Tem certas situações que você fala assim, cara, será que isso aqui não daria algum problema? O Código de Ética vai dizer para você daqui a pouquinho que quando você tiver dúvida se alguma atitude sua pode conflitar de maneira ética, você pode, por exemplo, acionar o Comitê de Ética, o Conselho de Ética e fazer uma pergunta. E perguntar, Conselho de Ética, seria infração ética se eu fizesse uma coisa assim, assim, assado? Vou te dar um exemplo, né? O meu irmão, ele é servidor público estadual do Espírito Santo, tá? Ele trabalha no órgão público, de modo que esse órgão público trabalha com fomento, né? Fomenta a economia, tá? Empresta dinheiro e tudo mais. É um banco, no fim das contas, né? Um banco de fomento. E aí, ele queria participar de um projeto que esse banco lançou um projeto que iria patrocinar, iria, assim, escolher alguns projetos de algumas startups. Tá? Então ele estava com uma ideia de uma startup de ensino de língua estrangeira, um aplicativo para ensinar língua estrangeira e tudo mais, francês no caso até, para pessoas e tudo mais. E aí ele viu que o banco onde ele trabalha tinha esse projeto para selecionar projetos para poder botar dinheiro e incentivar. E ele falou, mas eu tenho um projeto, eu trabalho no banco e eu tenho um projeto. Então, o banco, quando lançou esse edital, ficou pensando talvez nos usuários em geral, né? Na sociedade. Mas ele pensou, mas eu também tenho, só que eu trabalho aqui. Então, será que não ficaria estranho se eu que trabalho aqui apresentasse o meu projeto para disputar também com as pessoas de fora, né? E aí pudesse ser contemplado com isso? Será que isso não infringiria alguma questão ética? O que ele fez? Conhecendo o Código de Ética, ele fez exatamente essa pergunta, né? Ele foi lá e questionou ao Comitê de Ética, o Comitê de Ética falou, não tem problema não, pode fazer. Então ele teve dúvida se haveria algum tipo de, né, conflito de interesse em relação ao projeto dele com os outros, e aí o órgão falou que não tinha, então ele pôde participar. Mas olha que interessante, né? Ele ficou na dúvida se ele poderia participar disso aí ou não, ele preferiu perguntar, e é exatamente o que o Código de Ética vai dizer para você, em outras palavras. Na dúvida, questione, tá? Não fique com essa dúvida aí, porque depois na frente pode ser que você sofra um problema de uma penalidade. Você vai ver também, já dando spoiler, que a penalidade que advém de uma infração ética é aquelas penalidades assim, né? Você vai ver que ou é censura privada ou é censura pública. Censura é basicamente dizer o seguinte, você fez algo errado, tá? É basicamente isso, tá bom? Então uma vergonhinha que dá pra fazer o cara passar aqui, mas sinceramente, assim, não vai demitir ninguém, nada nesse sentido não,
ok? Volta comigo aqui. Ser preciso, objetivo e claro em suas manifestações verbais, escritas ou por qualquer outro meio. Suas manifestações devem representar o seu entendimento da questão e não atender o interesse de superiores, fornecedores, usuários ou outra parte interessada. O mesmo se aplica à emissão de documentos, certidões, atestados equivalentes, registros contábeis, financeiros e administrativos. Então, o que ele está dizendo o quê? Duas coisas. Ser preciso, claro, objetivo no que você tem que dizer, então não ficar dando volta para explicar uma coisa, não deixar nada obscuro, explicar direitinho cada coisa, tá? E não ceder a pressões. Então o chefe fala o seguinte, por exemplo, eu sou um auditor e eu achei uma coisa errada. Aí fica meu chefe fala assim, cara, não bota essa coisa errada não. Se você botar esse negócio errado aqui, né, o governador vai manchar a reputação do governador. Então, às vezes por uma pressão política, um chefe pode falar, não bota esse achado da sua auditoria aqui não. Então assim, você não é obrigado a fazer isso, né? Muito pelo contrário, você tem que dizer exatamente a realidade, tá? Não ficar cedendo a pressão de fornecedor de produto ou de serviço, ficar cedendo a pressão política, tá? Sei que na prática às vezes é difícil, tudo bem? Não estou te ensinando para a vida, estou te ensinando para a prova, beleza? Tá? Então, fica ligado nisso aí. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder de que tenha tomado conhecimento, indicando elementos de prova para efeito de apuração em processo apropriado. Então, dos mesmos criadores do X9, que é aquele que vai falar, né? Eu fiquei sabendo ali que teve um determinado servidor que fez algo errado. Aqui no sentido mais amplo, tá? Então, qualquer coisa que você vir errada, você também tem um dever aqui de representar contra a ilegalidade, tá? Então, qualquer ilegalidade que você tiver conhecimento, você tem esse dever de fazer essa representação. Tudo bem? Quando em missão ao exterior, tá, comportar-se de forma a reforçar a reputação do Estado do Brasil. É engraçado que ele devia ter dito boa reputação, né? Porque se o servidor público vai lá para fora, por exemplo, e começa a ficar fazendo, né, botando o pé em cima da mesa, falando alto, gritando, rindo alto, comendo de boca aberta, claro que eu tô, né, exagerando aqui. Ele poderia passar uma má reputação do Brasil. Mas ele vai reforçar a reputação do Brasil, né? Mas o Brasil tem que ter uma boa reputação ou má reputação. Claro que implicitamente ele está falando de uma boa reputação, né? Mas ele não usou a palavra boa reputação, tá? Foi até um vacilo, talvez, do legislador, ou ele achou que implicitamente já se parte do princípio de que, né, eu deveria reforçar os aspectos positivos do Brasil e do Espírito Santo, né? E não os aspectos negativos, tá? Mas tudo bem aí, né? Só para ajudar você a lembrar na hora da prova, tá? Respeitar outros códigos de ética aplicáveis em razão da classe, associação e profissão. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu tenho a minha entidade de classe, que é a OAB. A OAB tem um código de ética próprio dos advogados. Tem até um tribunal ético disciplinar, tudo pronto lá, tudo certinho lá. Aí, se eu faço um concurso público e viro servidor estadual do Espírito Santo, eu vou ter que obedecer esse código de ética aqui, né? E também o meu código de ética da minha categoria, tá? Porque eu também tenho um código de ética lá. Então, o que esse código de ética que a gente está estudando aqui está dizendo para você é que este código de ética não visa anular, se sobrepor a outros, não. Ele vem para complementar. Então, o fato de você cumpri-lo não quer dizer que você também vai deixar de cumprir outros códigos de ética, tá bom? Aí, gente, você vê algum tipo de conflito entre o que o meu código de ética fala e o que esse aqui vai dizer? Geralmente não tem, tá? Geralmente esses códigos de ética conversam muito bem entre si. Mas se você achar que tem algum conflito, faz igual aquele sujeito fez lá, de fazer a pergunta, tá? Então, perguntar para o Conselho de Ética. Olha, Conselho de Ética, será que se eu atender isso que o meu código de ética está falando é infração ou não é infração? Aí provavelmente eles vão dizer que não, tá bom? Mas geralmente os códigos de éticas, eles não têm conflitos, eles conversam muito bem entre si. Belezinha aí? Bem, eu vou passar para os próximos slides aqui, mas aí, né, pra gente falar ainda dos deveres e tal, mas pro nosso bloco não ficar muito longo, vou dar uma paradinha aqui para você tomar um café, tomar uma água, esticar a perninha, mas daqui a 3 minutos eu tô de volta. Eu sou o professor Alexandre Amorim, um grande abraço, te vejo daqui a pouco e tchau, tchau.